Sejam todos bem-vindos. Gostaria de falar da importância de conhecer um pouquinho sobre as religiões. Em geral, as religiões de cada um são herdadas dos pais. Aprende-se a seguir os rituais, a entender um pouquinho a questão doutrinária, a seguir mais ou menos alguns costumes, alguns pedidos, etc. Quando se fica maior, começa-se a questionar e uma boa parte deixa de ser praticante, busca outras alternativas, busca outras filosofias e busca outras doutrinas. Aquele que já alcançou um patamar cultural, ecumênico maior, deve ter por entendimento que qualquer filosofia ou doutrina, a pretensão é chegar a um bem comum, a um denominador comum. E que esse denominador é pautado por dois segmentos principais: amar o universo, a um ser supremo, que pode ser chamado de Alá, de Deus, de Jafé, de energias cósmicas, de vibrações superiores, etc. E amar ao próximo. E só fazer ao próximo aquilo que desejaria receber. Como cada ser humano encontra-se, não só apenas os seres humanos, porque também os seres de luz e de trevas, cada um encontra-se em um período de evolução diferente. Cada um necessita de estar em um determinado lugar, que fale a sua língua, que as metáforas lhe sejam compreensíveis e que preencha esse vazio espiritual, de carência espiritual, que cada um traz dentro de si. Essa vontade de interrelacionar com o universo e com energias diferentes e poder fazer parte desse mundo e se sentir protegido por seres que não sejam os terrenos. Já falei sobre isso, mas torno a repetir. Cada um está no lugar onde precisa estar. Cada um convive com as pessoas que são os seus afins, que atrai pelas suas virtudes ou pelos seus defeitos. Mas que todos têm esta vontade de buscar um lugar, de buscar uma religião, de buscar uma filosofia que o ajude a evoluir. Seja nesta igreja, na igreja A, na B, na Y, na X, seja no centro, no terreiro, seja em lugar onde se ensina a meditar, a pensar, a orar, a rezar, a se isolar, seja o que for, mas que lhe traga, e onde for, alguma forma de evolução. Porque cá na Terra, todos que aqui estão ainda precisam de direcionamento. Alguns já estão até mais evoluídos, mas se estão nesse patamar de evolução superior, que se coloque
em lugares de liderança, seja pastor, seja padre, babalaô, ou que denominação quiser, mas que assuma uma posição de liderança e que possa ajudar, que possa orientar, que possa esclarecer e responder os questionamentos dos que ainda estão no mais lento caminhar. A intolerância religiosa é um mal que ainda vai assolar a terra por muito tempo. As pessoas não respeitam as crenças um do outro. Mesmo que a Constituição deste país pregue que não existe uma lei oficial, obrigatória, não existe uma religião obrigatória, cada um nesse país tem o direito de processar o credo que quiser, de seguir a religião que quiser, de ter as manifestações religiosas que lhe traga mais alegria, prazer, o completo, etc. Ainda existem muitas perseguições. É por isso que as pessoas que estão nas chamadas segmentos espíritas devem ser bastante cautelosos. Muitas religiões que estão ainda engatinhando no aprender demonizam as religiões afro-brasileiras e demonizam todos os segmentos do espiritismo, acreditando que qualquer manifestação que aconteça nas mesas ou aconteça nos terreiros são de origens demoníacas e que, portanto, essas pessoas são portadoras de influências maléficas, de ações maléficas e que lhes trazem perigo. E muitas vezes são taxados até de carnecedores. É preciso, pois, que se precavenham e tenham cuidado com os radicalismos. Por vez ou outra, pode surgir algum esquizofrênico que queira apagar todo esse mal da terra, segundo a crença deles. E nesse caso, muitos podem até correr algum tipo de perigo. Digo isso apenas para ficarem em alerta. Mas vocês, que já estão num patamar de esclarecimento maior, que vão muito além, que já conhecem o poder das energias do universo e como poder usufruir de tudo isso positivamente, devem ter a caridade para com os demais. Caridade de ouvi-los sem retrucar, ou até de não ouvi-los, mas de vibrar positivo por eles. Sempre digo que estamos ainda numa terra de expiação. E em uma terra de expiação, não se dá valor a grupos diferenciados. Não se dá valor a grupos restritos. E acreditam, a maioria, que é formada de pessoas menos esclarecidas culturalmente e menos evoluída espiritualmente, que esses poucos não estão acordados
acordados de acordo e não de despertar com as leis que regem o universo, as leis maiores. Felizes são vocês que já estão neste patamar e têm a condição de escolher, de opinar, de estudar e de pesquisar. E de tirar a parte principal de tudo que pedimos e de tudo que propusemos, que é a caridade e o amor ao próximo. E que esse amor seja estendido e manifestado de inúmeras maneiras. Manifestado no ensinar, manifestado no cuidar, manifestado na paciência, na orientação, no auxílio e na ajuda, na caridade e na esmola. Porque, conforme sabem, caridade é muito mais que esmola. Caridade é abrangente. Caridade é ensinar, ouvir, repartir, tudo aquilo que é imaterial. E a esmola perpassa por tudo que é material. É o doar aquilo que não se usa mais, ou doar até aquilo que está se usando, mas que quer doar para alguém. E não se pode fugir desses propósitos. E quando escolhe a ser um membro de religiões, de filosofias que contemplam o relacionar com espíritos, tem que se ter em mente que não é como ir a uma missa e de repente não querer ir mais. Ir a um culto e de repente não ir mais. Aqui é diferente. Nas religiões espiritualistas é diferente. A partir do momento em que esteve em portais que fazem contato com o mundo espiritual, fiquem sabendo que não criam laços apenas com os espíritos de luz. Tem gente que se acha tão importante e de uma vibração tão imensa que é capaz de fazer assim e dissipar os espíritos de treva. Vai nessa, que ilusão! Eles têm muito mais poder e conhecimento do que vocês imaginam. Existem seres que vivem há milênios, que não encarnam há milênios, que detêm sabedoria em todas as ciências, e que um simples gesto seu, ou achar que é da luz, que vai fazer com que peguem o seu caminho, estão muito enganados. Eles podem vos fazer de gato e sapato. Eles podem te matar. Eles podem fazer o que quiserem de você, porque você esteve nos portais dele. Você esteve nos domínios dele. Você mexeu com eles. Por isto, tem que andar com retidão. Pode chegar. Tem que andar com retidão. Porque se desviar, não estará livre da obsessão. Não estará livre da influência maléfica. Antes, tinha escolha. Agora já não tem mais. Se chegar a sentar em uma mesa, se chegar a trabalhar num terreiro, se chegar a se propor trabalhar com os espíritos, que faça bem feito e que represente os espíritos de luz a todos os momentos da tua vida, porque isso aqui não é brincadeira.
A partir do momento em que frequenta reuniões mediúnicas, as suas passagens estão abertas. Os seus chakras estão propícios a receber vibrações. E tem que ter cuidado com o tipo de vibração que recebe. Está sempre discernindo. Isto é certo, isso é errado, isso é correto. E se perguntando a todo momento: estou melhorando? Estou evoluindo? Estou superando os meus defeitos? Estou me colocando numa posição de humildade, numa posição de aprendizado? O que foi que fiz hoje que foi melhor do que ontem? Em que melhorei? Não adianta ouvir palestra, não adianta ficar comendo folha de livro um atrás do outro, se entra por aqui e sai por cá. Se nessa cabeça de bagre não fica nada, no coração então muito menos. É preciso aprender, colocar em prática e estar se cobrando a todos os momentos, estar se livrando dos vícios a todos os momentos, ter predisposição de trabalhar, de crescer, de evoluir, de fazer o bem. Esta é a proposta dos espíritos de luz. Lembre-se mais uma vez, aqui não é uma missa que pode não voltar mais e um culto que não precisa voltar mais quando não quiser. A partir do momento em que começa a se envolver no mundo espiritual, não tem mais volta. Não existe ex-espíritas, porque se não estiver na vibração do bem, na vibração superior, em camadas superiores cada vez mais, vai sofrer as vibrações inferiores. Depois, não me pergunte por que a tua vida deu errado, porque vai de água abaixo. Tem gente que acha que ser espírita é ser livre. É ser livre sim, sabe por que é ser livre? Porque depois sabe que toma a lei do retorno. Tem gente que fala, eu sou espírita, eu posso beber, não tem problema. Bebe, enche bastante a cara, mas lembra que não está bebendo sozinho. Que todos os obsessores que estão aí no orbe terrestre, tá bebendo junto, tá drogando junto, tá prostituindo junto, tá contando mentira junto. Tudo que fizer de errado vai arrebanhar obsessores para a tua vida. Pense, reflita, ore, esteja atento e escolha o que quer para a vossa vida. Uma vez que adentrou os portais, é muito difícil que se liberte. Não digo isso para amedrontar ninguém, digo isso para esclarecimentos, para saber com o que deve fazer, como deve agir. Não precisa ser um ser que vive isolado, não precisa ser um ser, um ermitão. Viva a sua vida social, convive com as pessoas, mas tenha ponderação em tudo, nada de exageros. Tudo pode ser feito com parcimônia, com bom senso. Aprenda a dosar tudo que faz na tua vida. Nada em excesso é bom. Observe os teus excessos, corte os teus excessos em tudo, porque todo excesso te traz consequências ruins. Desejo que cada um de vocês tenha a humildade de enxergar os vossos defeitos, em vez de estar só apontando os defeitos do outro, em vez de só reconhecer o outro pelos defeitos que ele tem. Aponte o dedo para si, olhe os seus defeitos. Primeiro, fala muito, fecha essa boca, enche a boca de água. Como dizia Pai João, enche a boca de pimenta. Tem maus pensamentos? Vai ler coisa boa, vai estudar, vai escrever um bom projeto, lê a Bíblia, lê o que quiser, em vez de ficar pensando porcaria.
Corrija os teus hábitos com ações positivas. Tente enxergar as pessoas pelos olhos do amor, pelos olhos do bem, pelos olhos da caridade. Não digo isso para que não tenham medo e convivam com qualquer um. Não é bem assim, porque hoje em dia as coisas estão muito perigosas também. Mas o que digo é que as pessoas do teu convívio enxergue-as pelos olhos do amor. Não adianta nada falar, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, se tem inimigo dentro da tua família. Se é tão egoísta que não cede nada para os outros. Se não respeita a si, nem respeita os seus. Se não cuida do seu corpo, se come em excesso, se bebe em excesso, se fuma, se usa drogas, ou se faz coisas para prejudicar seu corpo, se tem uma sexualidade promíscua com inúmeros parceiros, tudo tem que ser feito com bom senso, tudo tem que ser feito com cuidado, tudo tem que ser feito com parcimônia. O espírita tem que ser luz, o espírita tem que ser exemplo, o espírita tem que ser retidão, mas também tem que ser firme, tem que cobrar dos seus, tem que ensinar os seus a agirem corretamente, trazendo assim o equilíbrio para a sua vida, o equilíbrio para a sua casa, o equilíbrio para o seu trabalho. Desejo-lhe sorte, sabedoria e muita saúde. Assim seja. As perguntas agora, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os elementares do fogo, as limpezas que faz nas casas espíritas. Exatamente, né? Alguns médios já têm, junto com a ajuda dos espíritos, condição de trabalhar todos os elementos, os 4 elementos. E esse trabalho, em geral, é feito para fazer a limpeza dos locais, a limpeza energética dos locais. Então, recomendamos a princípio, né, para eles, logicamente que o médium não vai estar fazendo esse trabalho sozinho. Conforme vocês sabem, os elementais são seres que não têm uma racionalidade própria, uma moralidade própria. Então, são seres que são muito usados por bruxas que eu digo, não são essas bruxinhas do bem, mas são aqueles que se propõem a trabalhar do lado negro, né? Sim. E que usam esses elementais nas suas manobras, vamos dizer assim, né? Nas suas manobras para levar o mal e para fazer o mal. Quanto aos médiuns, eles trabalham com esses elementais, logicamente com o apoio de um espírito, né, para fazer a limpeza energética das casas e às vezes até das pessoas. E o que quando se faz a limpeza, especialmente nos lugares onde ocorrem essas sessões, o primeiro a ser trabalhado é com as salamandras, né? Então invoca-se as salamandras para que queime essas energias negativas, depois busca-se os elementais do vento aí do ar, para que tire essas cinzas, assim como depois vem a água lavando todo o resquício das cinzas, e finalmente tudo isso é colocado num túnel terrestre e enviado para longe. Então, a ajuda dos elementares, ela é essencial. Aconselho que os que gostam, né, não trabalhem, tenham muito cuidado, porque conforme disse, eles não têm essa preocupação com moralidade, elas não têm essa preocupação do que é certo e do que é errado. E se de repente, por algum feito seu que não lhes agrada,
eles resolverem voltar-se com o autor, isso pode acontecer. Entendi. Mais alguma coisa? Por isso que alguns médios passam mal, né? Vou só falar o exemplo do rapaz aqui, que talvez a moça nem saiba aqui, ó. A moça aqui do lado. O dia do trabalho lá na cachoeira, as energias para o rapaz estavam extremamente pesadas porque havia sido enviada energia de morte para ele. Até aí você sabe, não sabe? Sim. Foi feito um trabalho lá na cachoeira onde foram usadas salamandras, né? Desde o início estavam sendo invocadas as salamandras e também as ondinas para que ele não sentisse tantos efeitos. As ondinas são as da água. E ele não foi o único que queimou demais da conta? Nossa, muito por sinal. Os outros que estavam queimaram igual ele? Não, parecia ter queimadura mesmo. Não, teve queimadura. De segundo grau. Segundo grau. Certo? Então, por que foi isso? Isso foi um trabalho das salamandras, né? Para fazer a limpeza perispiritual dele. Como as energias já estavam ali nele há muito tempo, ficou esse resquício de queimadura. Eu achei muito esquisito. Mas não é bom que conte para o rapaz, porque ele ainda não está preparado para entender certas coisas, para não ficar com medo. Mas só que foi uma coisa positiva para ele. Ele estava sendo limpado. Purificado. Exato. Sendo que logo depois caiu uma chuva, né? Isso. Isso mesmo. Vou pegar a cadeira aqui. O senhor está sentindo alguma coisa? Bastante. É? Pode falar. Está com mal-estar? Não. Alguém quer sentar aqui? Perguntar para o Flex velho? Depois nós vamos chamar o povo, tá? Ai, se o senhor quiser. Acho que abaixo frente. Tá vindo. Benedito, Tá, né? vai chegar sim. O pai Benedito, é O isso? senhor tem que se propor a não abrir para um só, a abrir para os que precisarem. Claro. Esse tem o seu preferido, que o senhor vai trabalhar com ele, mas o senhor também tem que dar passagem para os outros que precisarem. Aqui na mesa o senhor é um instrumento dos espíritos. O senhor me entendeu? Mas não precisa ter medo. Com medo de cabeça não deixa nada de mal de acontecer. Tá certo? Tá certo. Boa noite. Boa noite, Pai Benedito. Pai Benedito. Tudo bom? Eu agradeço. Pai Tomé mandou um abraço. Eu amo ele de paixão também. Pai Benedito, eu quero agradecer aos espíritos de luz, agradecer aos médios da casa que tanto fazem por mim. Nossa, a minha gratidão é muito grande por eles. Eles gostam muito da senhora. Nossa, demais da conta. E iluminar minha família, eles. E meu empreguinho, que eu acho que semana que vem deve dar alguma resposta. Que eu fico muito tensa, não só eu, mas a Med, todos aqui da casa, né? Vai dar tudo certo, viu? Ai, amém. Pai Vai Benedito. dar sim. Sem trabalhar, ninguém vai ficar. Ninguém que está aqui vai ficar sem trabalhar. Amém. Isso me alivia, Certo? porque eu fico daquele jeito. Muito obrigada. Amém. Alguém pode vir? Quem quer conversar? Marlene. Pode vir. Obrigada mais uma vez, Pai Benedito, pelas palavras lindas Amém. e reflexivas de sempre. Amém. Então, meu filho queria vir, foi bem a calhar, eu acho que ele não está muito preparado para isso, Sim. porque ele está numa outra etapa que eu faço sustentar, então eu fiquei preocupada dele vir aqui. Sim, às vezes não é o momento, né? Eu acho que não, mas a namorada dele está aqui e veio comigo. Sim. Então, Benedito, eu queria muito a sua ajuda. Eu tentei no início da semana, eu sei que tentar não é a palavra adequada, dar um gancho no caminho para a clínica que eu falei para o senhor. Sim. Nossa Senhora, que dificuldade que eu né? tô, viu? É muito obstáculo. E assim, eu não sei qual dos caminhos, se eu faço uma parceria com a entidade para que beneficie também a outra casa espírita que eu trabalho, Sim. se eu alugo uma casa e faço sozinha, se eu faço uma coisa menor. E na verdade eu não fiquei bem mesmo, eu acho que eu estava bastante obsediada também, não sei, não fiquei bem.
só dei conta segunda-feira. E eu tô tentando vigiar bastante meus pensamentos, mas olha, falar uma coisa. Não é brincadeira, né? Não. Quanto mais se propõe a aprender, mais obsessão aparece, Nossa, né? olha. A única Jesus. alegria é que sabe quando está sendo obsediada. Sei, eu até pedi para o Edmilson ajuda, não dormi terça-feira, tudo que eu rendi segunda-feira, o dia inteiro que eu corri atrás, eu não rendi ontem e hoje também eu tive outros afazeres, ajudar outra pessoa. O Aparelhinho também estava assim, brigou até com o homem no trânsito. Nossa, Jesus O amado. Aparelhinho queria bater no homem no trânsito, né? Mas assim, é muito pedir para o senhor me direcionar um pouco mais sobre a clínica. Não. Eu vou falar uma palavrinha para você. Tá. A primeira coisa a pensar é o sustento da vossa casa. Sim. Esse é o primeiro eixo a ser explorado, né? Porque Sim. depende de ti, não é verdade? Sim, claro. Então esse é o primeiro. Uhum. Depois vem os outros, porque o primeiro compromisso é com a vossa casa. Depois vem o outro compromisso espiritual. Uhum. Se você atrelar o ganho da tua casa com um compromisso espiritual em parceria, Sim. dá para tirar a tua subsistência? O que eu peço a Deus é exatamente o que o senhor acabou de falar. Para que o meu trabalho também seja instrumento de Deus, além de me ajudar. Sim. Porque eu sei que eu posso. Entendeu? Porque é isso que tem que ver. Se puder atrelar os dois, é maravilhoso. Mas, primeiramente, é a vossa obrigação com a vossa família. Então, você tem que conversar com as pessoas que te fazem a proposta. E ver se a proposta financeira adequa à vossa necessidade. Uhum. E se dentro dessa necessidade tem a maneira de fazer as parcerias ou de que maneira que isso pode ser feito. Tá muito confuso ainda para mim, Mas você me entendeu? Entendi. Que é o primeiro compromisso? Entendi. Porque se deixar o pulo pro outro. Certo? Você é igualzinho o marido do Aparelhinho aqui. Se pudesse, morava dentro do livro de Espiritismo. Com certeza. Né? Com certeza. Graças a Deus, sou grata a Deus a Isso, tudo e a essa possibilidade, inclusive, do Espiritismo, que é uma bênção. É uma bênção, com Às certeza. vezes tá Isso é para poucos, né? Graças Não a é para Deus. muitos, é para poucos. Então você observa isso. Tá? Observa. Porque essa semana vai clarear lá para você essa questão financeira. Então você analisa isso primeiro. A tua necessidade financeira, a necessidade financeira da vossa família. Depois o restante você vai adequando. Tá bom. Tá certo? Muito obrigada. Por nada. Que Deus aumente a sua luz. Amém. Vamos pedir uma ajuda também lá pro nossos amigos Exu, né? Que os nossos amigos Exu também dá um arranquinho, né? Alguém mais? Tá ouvindo a luz. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Eu queria, na verdade, era te pedir uma orientação também, porque eu estou tentando entrar na medicina. Eu sei que esse ano eu não fiz, ano passado eu não fiz do meu máximo, mas eu queria saber qual caminho seguir. Eu não sei se eu continuo na faculdade ou se eu volto pro cursinho. Eu queria, se pudesse me dar uma orientação. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Isso é muito séria pelo seguinte, porque o curso é um curso muito difícil de entrar. Com certeza. Não é verdade? Demais. Não é? Isso que você está fazendo, você não tem a menor aptidão para isso ou você tem um pouco de aptidão? Como assim, na faculdade? Isso. Tenho bastante. Ela te suga muito que não dá tempo para você estudar mais nada? Não, até que não tanto. Então por que você não abandona? Porque às vezes sair de um barco para cair nas ondas do mar revolto é meio difícil. Leva o que você está fazendo, que você tem capacidade para isso, e estuda bastante. E tenta. Se não passar, você está com alguma coisa segura na vossa vida.
Hoje em dia não pode descartar nada, você sabe, né? Aham. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis, Eu né? sei. Né? Sim. Então não descarta nada não. Tá. Faz o teu máximo. Você tem apoio para isso. Não é É verdade? verdade. Então aproveita esse apoio que você tem. Leva as tuas coisas e fica a estudar. Bom, Estudar pode muito. Tá certo? Tá certo. E outra coisa que eu queria pedir. Ó o namorado. Não é? É que não é. Isso aí é com marabu. Então pode deixar que eu faço dele. Tô tranquila. A questão é que eu ouvi todas as suas palavras, bem atenta, com certeza. Eu queria um auxílio para eu desenvolver a minha mediunidade, seguir nesse caminho. Eu tô bem firme com esse pensamento. Sim, então começa a fazer as leituras, Sim, eu tô a vir nas sessões, né? Uhum. A partir do momento que você tiver o teu entendimento e que tiver firme e querer realmente, Sim. a gente põe você na mesa. Tá bom. Eu vou passar alguns livros básicos, Aham. tá certo? Tá certo. Pra você estudar. Mas você sabe que é caminho sem volta, Eu né? sei. Sim. Então tá. Eu Que sei. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada. Alguém mais? Pode. Boa noite, Pai Benedito. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus. Ai, Pai Benedito, Sim. eu tô um pouco perdida quanto aos meus segmentos pessoais. Sim. Porque eu tenho meu trabalho bastante, muita coisa Graças para a fazer, Deus, né? muito compromisso, muita responsabilidade, muita coisa para desenvolver no trabalho, muitos projetos. Mas se eu ficar só no trabalho, eu tenho minha vida pessoal também. Eu comecei a fazer um curso, umas outras aulas, eu tenho um outro curso que eu vou fazer no final de semana, e aí eu tô, será que é hora de eu pegar tanta coisa para me garantir? Eu só te pergunto uma coisa. A vossa situação financeira é propícia para não precisar trabalhar tanto? Não, de jeito nenhum. Eu preciso Então trabalhar. vai fazer o que, minha filha? Pobre faz tudo apertado ao mesmo tempo. Pois é. Trabalha para arrebentar, estuda para arrebentar, namora para arrebentar, é tudo para arrebentar. Porque não tem essa opção. Você Pois está me é, entendendo? eu fiquei pensando assim, gente, será que eu tenho que deixar para começar esse outro curso depois, o ano que vem? O que você E quer fazer? desenvolver mais no meu trabalho, porque meu trabalho é fixo. O que você quer, se você faz? Olha, eu quero fazer mestrado. E aí eu comecei a fazer o inglês agora, mas aí eu tenho um outro curso na minha área que eu estudo. O que é que tipo você uma trabalha? Você especialização. trabalha em quê? Eu Em sou enfermagem? Não, eu sou psicóloga. É psicóloga. Isso. E eu faço formação psicanalítica, estou voltando agora também, porque eu não estava morando é uma aqui. coisa muito boa, em né? Minas, e aí, mas aí tem meu trabalho também, que eu trabalho Isso. muito tenho trabalho. Então, é essa questão do mestrado aí, isso aí é uma coisa assim muito complicada, sabe por quê? Porque demanda estudo e dedicação. E demanda ter estabilidade, porque tem que estar viajando para lá, viajando para cá, viajando para aqui, não tem? Tem? Na tua área que não tem. Eu acho que eu vou ter que fazer uma outra em Varginha. Entendeu? Vou ter que estar deslocando. Isso, então vai demandar dinheiro. Uhum. Vai demandar dinheiro, né? Então, o que eu te aconselho é o seguinte. Primeiro é a tua estabilidade financeira. Mas deve fazer sim, é um sonho, vai ganhar mais, vai aprender mais, vai ter mais possibilidade de lecionar no curso superior, né? Mas sem dinheiro não vai fazer nada, né? Porque nem existe bolsa de estudo nessa área. Não. Não é verdade? Então, o que eu te aconselho é muita saúde, muita malhação física para ter ânimo, né? E estou precisando de ânimo. Isso, para ter ânimo, né? As pessoas é o seguinte, ó. Quanto mais velha, mais atividade física precisa, viu? Para que os hormônios recomecem a trabalhar a todo vapor. Aí tem a possibilidade de dar conta. O aparelhinho faz mestrado. Conta para ela, médico de cabeça. Dá aula cedo, de tarde, de noite, faz mestrado.
Tem que ser dessa maneira, viu? Fazer o quê, né? O dinheiro tá custoso, né? Tá custoso. Exatamente para me garantir que eu preciso fazer. Exatamente, para quando Depois. tiver mais velho trabalhar menos, né? E ganhar mais, né? Porque agora vai aposentar só com 95 anos, né? Pois é. Quase isso, né? Mas depois, né, vai cara? comer. Próxima encarnação. Tá certo? Tá Que bom, você tenha muita saúde. verdade. Capacidade você tem, dá conta sim, viu? Aham. Capacidade você tem muito, você dá conta sim. Tá bom, Tá pois é. certo? Então tá, muito obrigada, eu lhe agradeço muito. Amém, viu? Alguém mais? O padre disse, boa noite. Oi, boa noite. Deu certo lá ou não? Uai, deu certo sim. Oh, daquele jeitinho? Cheguei chegando. Ah, meus parabéns, do jeito que te ensinaram aqui. Queria te agradecer muito, viu? Amém. Fico satisfeito, viu? Queria que você trouxesse muita paz pra mim também. Tá bom? Vai, ó, um conselho, viu? Tudo que vê de errado, fecha a boca, não viu nada. Tudo que perguntar para você, não sei de nada, não vi nada, tô fazendo meu servicinho aqui e os outros deixam o pau quebrar. Certinho. Tá certo? Que Certinho. Deus abençoe o vosso dinheiro, que seja usado só para as coisas boas, só para as coisas positivas. Pai Benedito, eu queria te Sim. perguntar outra coisa a respeito da minha mediunidade, que às vezes de madrugada eu tenho acordado muito, entendeu? Então, já falei, o médium não dorme, filho. O médium não dorme direito, a hora que abre os portais ele acorda, ele faz viagem astral, ele chega no lugar ruim, ele acorda, né? A hora que você acordar, procura não levantar, nem para ir no banheiro, nem para beber água não, tá? E fecha o olho e faz uma oração para tentar retomar o sono. Porque isso aí fica cansado, não fica? Ou fisicamente. Não é? Parece que no outro dia nem não dormiu Parece direito. que eu bebi, tô de ressaca. Você não bebe mais não? Tô bebendo fim de semana. Uma cervejinha. Agora maneirou? Maneirei. Graças a Deus. Eu fiquei com medo, mas... Tava com o pé na cova, viu? Nossa Senhora. Marabu ia te buscar, viu? Não brinca não. Vou falar pra ele deixar eu aqui mais um bom tempo, viu? É brincadeira. Eu sei, então tá. Mas muito obrigado, então, Amém. viu? Boa sorte pra você lá. Fico Pode deixar. muito satisfeito que deu tudo certo, viu? Muito obrigado. Ó, primeiro pagamento, manda um vinho aí, porque foi Marabu que ajeitou lá, viu? Pode deixar que eu vou mandar pra ele. Obrigado. Alguém mais? Pode vir aqui conversar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria primeiro agradecer as palavras que para mim foram de grande valia, coisas que eu já questionei muito. Amém. E assim, a minha angústia maior é porque eu tenho 8 irmãos de 5 mães diferentes e a gente não combina. Isso me angustia muito. Sim. Eu queria uma orientação. Isso é um privilégio, né? Primeiramente, ter tantos irmãos é um privilégio. Mesmo que as mães sejam diferentes, são todas mulheres que se predispuseram a trazer um espírito para essa encarnação, né? E qual é o motivo da desavença? Você que está mais esclarecida, você sabe qual é o motivo da desavença? Os que não combinam já nunca teve mesmo Relacionamento. Assim, uma relação boa. Mas o motivo maior foi agora o inventário do meu pai. Sim, é sempre isso, né? É sempre isso. Mas, se cada um tiver a consciência, né, que todos merecem, porque todos são irmãos e que tudo tem que ser com igualdade. Na verdade, as pessoas nem poderiam brigar por herança. Não é? Não foram elas que construíram esse patrimônio. Elas estão recebendo isso de mão beijada, então deveria receber como bênção e agradecer, não é verdade? Não é verdade? O que você pode fazer é orar por eles. E cada vez que encontrar com eles, que um começar a falar do outro, fala, nossa, mas fulano falou que você é tão bom,
que tem tão bom coração, que está cada dia mais bonito, que é tão bom conversar com você, que sente a sua falta, entendeu? Faz esse jogo de lá e de cá. Quem sabe um dia vocês estejam todos reunidos, um dando força para o outro, um reconhecendo a importância e a beleza que é ter uma família unida. Faça a sua parte, faça bem a sua parte. Pule as críticas, pule as contrariedades, pule as mágoas, abra o seu coração e faça a sua parte. Ajude no que puder os outros a saldarem essa dívida deles. Incentive a conviver, a perdoar, porque isso passa, isso tudo é passageiro. A hora que cada um receber o seu quinhão, aqueles que tiverem merecimento vão progredir. Aqueles que não tiverem vão acabar com tudo e não vai servir de nada. Vai ser como não tivesse recebido nada. Mas o importante é que você não tenha esse conflito. Que o seu coração esteja em paz e que as suas ações para com os seus irmãos sejam ações do bem. Tá certo? Obrigada. Que Deus te abençoe e te dê força. Alguém mais? Pode vir. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Bom, é a minha primeira vez aqui, Seja bem-vinda. porém eu tenho há alguns anos muitos sonhos em relação a que na verdade eu não entendo muito bem. Sim. Um deles eu sonhei que eu estava saindo de casa, a casa que eu moro hoje, e a rua estava toda em chamas. E uma pessoa que era muito querida pra mim na época estava correndo perigo. E isso faz uns 6 anos que eu tive esse sonho. E segunda-feira agora eu sonhei que eu estava no meu quarto mesmo, na minha cama, e eu estava dormindo, acordei e tinha Iemanjá lá. Ela não falou nada, mas eu sabia que ela estava lá. E eu queria entender um pouco. Os sonhos, eles têm 3 origens. Primeiramente, são memórias antigas, misturadas às vezes com memórias recentes e com coisas recentes do dia a dia. Então, forma aquela mesclagem. Segundo, às vezes os sonhos são lembranças das viagens astrais nossas. Fazemos as viagens astrais e lembramos meio confusas, meio indeterminadas, mas são essas memórias. E terceira origem dos sonhos, que é uma mescla das 2 situações anteriores. Tá? Então, na maioria das vezes dos sonhos, eles acontecem por coisas que estão no nosso subconsciente. Alguma preocupação, se gostamos muito de alguém, então tem uns medos que aconteça alguma coisa errada com essas pessoas e que essas pessoas possam estar expostas a algum perigo, e isso gera uma ansiedade e acaba transformando em sonhos. E a questão da Iemanjá, né, que ela estava lá no seu quarto, é a questão desse lado que você tem tanta curiosidade, né, em conhecer, mas que tem até um pouco de medo, não é verdade? Sim, é verdade. Tá? Então o sonho, ele nunca pode ser analisado assim ao pé da letra, porque ele pode ser 3 situações diferentes. Mas temos também, às vezes, um sonho, né, que pode ser até algumas vezes um aviso de algum espírito amigo que vem avisar alguma coisa, né? Que a gente faz uma viagem astral, encontra com esse espírito amigo, ele avisa alguma coisa, quer que a gente faça alguma coisa. Então, tem que estar sempre analisando as 3 possibilidades. Tá certo? Entendi. Muito Que obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Só mais uma, só. Sim. Boa noite. Tudo bom? Tudo indo. A minha preocupação é com a minha neta.
porque ela não põe maldade assim, nada, entendeu? Ela se joga e ela tem um neném, entendeu? Sim. Então eu fico preocupada. Sim. Dela. As pessoas, quando são criadas muito protegidas, a tendência é isso mesmo, é sair assim extremamente inocentes e aprenderem de maneira mais difícil. Então tem que estar falando, tem que estar mostrando, tem que estar explicando, né? Para que tenha essa malícia, para que enxergue esse perigo, para que saiba que as coisas em dia hoje são muito perigosas, hoje as pessoas matam, as pessoas sequestram, não se deve estar falando para ninguém quanto se ganha, o que se tem, né? E está dando essa possibilidade das pessoas saberem da vida financeira, porque tudo isso é muito perigoso. Assim como os relacionamentos, conforme eu já falei aqui, né? Essa questão de conhecer as pessoas sem saber quem são realmente. Né? O bom não traz estrela na testa, mas temos que ser muito cautelosos. E a senhora tem que estar orientando, outras pessoas da família têm que estar orientando, os amigos têm que estar orientando, porque quem é criado muito protegido vive no mundo dos sonhos, do mundo cor-de-rosa, e acha que tudo é rosa e que nada ruim acontece. E esse despreparo é extremamente perigoso. Tá certo? É a minha preocupação. Isso, eu imagino. Né? Mas vai aprendendo, aos pouquinhos vai aprendendo sim. A hora que for levando as pancadas da vida, vai aprendendo aos poucos. Já teve uma grande experiência, não já? Pois é. Já teve uma experiência que já aprendeu muita coisa. Mas tem que ir insistindo. Peça para pessoas amigas conversarem, aconselharem, até passar um pouco de medo, entende? Que é bom. Tá certo? Tá certo. A senhora tá boazinha? Tô ótima. Ah, a senhora é um amor, viu? Parabéns, viu? Muito obrigada. Por tanta inteligência e vitalidade, né? Quem dera que todo mundo fosse assim, hein, gente? Quantos aninhos que a senhora tem? 84. Nossa, que beleza, que maravilha, né? Ainda põe essa moçaiada tudo no bolso ainda. Essa moçaiada tá com a espinhela tudo caída, não aguenta nem agachar. Eu pedi proteção aqui, né, pro aparelho escrever esse livro, porque o aparelho tá só se negando. Não, ela vai escrever sim, ela vai escrever sim. Depois ela vai escrever um Marabou Bonitão. Fala pro pessoal que não te conhece, como que o senhor é? Eu sou... Vocês já viram falar naquela música, você acha que foi feita pra mim? Moreno alto, bonito e sensual. Tá legal, né? Não vai morrer nunca. Não foi feita pra você também, né, Zé? A não ser preto, Zé. Mas é bonitão, bonitão. Ô Zé, fiz um grupo lá seu lá, viu? Ela é mais feia. Zé também. Então, esse rapaz, não tem jeito esse rapaz não. Precisar do Zé, o Zé ajuda. Tranquilo. Vou acender a vela pro Zé e proteger o aparelho, pro aparelho ter as coisas dele lá, que tá amarrada. Mas o aparelho também o aparelho do Zé aí também é devagar, quase parando, 25 volts. Vamos ver. Vamos ver. Agora engrenou. Agora que ele engrenou com você enfia ele na tomada para ele sair nos 250, nem na 220. Dá jeito nas coisas dele. Sabe o que é isso aí, ó? É os irmãos que ficam segurando para não fazer as coisas. Não é mesmo? Entendi. Vou acender vela pra lá. Esse Zé, hein? Coitado do Zé, hein? Ô Zé, pega nos primeiros aí, ué. Eu não posso
ensinar pras moças antes de ir embora, Não, pode. Pô, mas o que é Eu isso? já sei o que Eu que vou é. fazer uma sessão só pras moças aqui um dia. Eita, foi. Ah, não pode, pai, já não deixa. Só pras moças, pra eu ensinar uma coisa pras moças, que eu vou te contar, esses homens vão ficar debaixo de chinelo. Eu já sei o que é. Aqui, ó, eles vão aqui, ó. Eles vão comer na mão aqui, ó. Eu nasceu gordinho, você viu? Você gostou, né? Foi eu que te ensinei, viu? Ele vai trazer uma coisa pra você de presente. Beleza. Pode contar? Não, já sei o que é. A coleira de cachorro. Já trazer o chicote também. Chicote. Ele comprou. Não, é pro teu cachorrinho que você vai ganhar, ué. Maravilhoso. Hoje tem gente passar cigana. Ah, tem. Não, a cigana Sara daqui da casa. Uai, Não, Sara, não sou eu, tiro a carta. você é da Sara das pombas gira quente, fervendo. Ei, maravilha. Ai, o aparelhinho fica suadinho, ela não gosta de suar, ela fica tão brava, né? O aparelho não vai morrer de infarto. É isso aí. Isso não era bom demais da conta. Então é só, ninguém quer perguntar nada? Pedir, alguma coisa, proteção. Sim, vou abrir os caminhos da moça ali, Obrigada, maravilhosa. da enfermeira também, vou abrir os caminhos dela, da outra lá, tá? Nós vamos dar uma ajuda. Não precisa ter medo não, viu, gente? Não precisa ter medo não. Vai, explica pra Você ele. já explicou pra eles quem que são os Exus? Não, explica o senhor. Então, o povo fala que é capeta, que é demônio, mas não é não, viu? Tá? Nós também faz muito tempo que nós que não encarnamos, mas nós já passamos por aqui, nós temos que trabalhar